meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Deus a todos os amados irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, que participarão junto conosco deste culto de adoração ao nome do nosso Deus. Nós esperamos que você neste dia, através desse culto, seja edificado, o nome do nosso Senhor seja exaltado e glorificado através deste culto e através das nossas vidas. Gostaria de ler na palavra de Deus o texto que está em João, capítulo 4, que diz assim, versos 23 e 24. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Lembrando, irmãos, que nós estamos aqui num culto de adoração, e que você, aonde você estiver, na sua casa, não importa o lugar, importa é o coração diante do Senhor. Nós vamos nesse momento orar ao nosso Deus e depois nós vamos cantar louvores ao nome dele. Senhor, muito obrigado a Deus por mais esta oportunidade de estarmos juntos, de prestarmos este culto ao nosso Deus. E tu recebas este culto, as orações, a leitura e a meditação da palavra, os cânticos de louvor, Senhor, que isso possa expressar toda a nossa relação contigo. Que nós possamos ter uma vida de verdade, para que possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Deus procura adoradores que o adorem desta forma. Que seja assim esta noite na vida de cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. E Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas
minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Eu não tenho que andar ansioso, sem vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado. Os cuidados e os males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em ti, Senhor. Minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Meu futuro está seguro em suas mãos. Não importa as circunstâncias, permanecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez. Confiarei em ti, Senhor. Minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em ti. Confiarei em ti. Confiarei em ti. Meus queridos, nós vamos meditar na palavra do nosso Deus nesse momento. E eu gostaria hoje de falar sobre adoração. Eu não li o texto inicial do culto à toa. Ele está ligado à palavra que nós queremos compartilhar com os irmãos nesta noite. Nós lemos no início que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Falou isso para a mulher samaritana e nós vamos pensar um pouquinho sobre adoração nesta noite. E eu gostaria de trazer o exemplo de uma mulher adoradora. Uma mulher que em 3 momentos da sua vida ela mostrou toda a sua devoção, todo o seu louvor, toda a sua adoração ao Senhor Jesus. Para que a gente pense acerca de nós mesmos. Quando Jesus fala para a mulher samaritana sobre que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, o Senhor, Ele tira do nosso foco a geografia ou a localização de onde nós estamos, porque Deus vai olhar para o nosso coração e Ele fala sobre em espírito e em verdade. Eu gostaria de falar esta noite sobre Maria de Betânia, a Maria, irmã de Lázaro, que também tinha uma irmã chamada Marta. E queria que nós observássemos 3 momentos da sua vida
em que nós podemos perceber a adoração. E que a adoração, irmãos, independe das circunstâncias que nós estamos vivendo. Em todos os momentos, sejam os momentos bons ou os momentos ruins, momentos de alegria, momentos de tristeza, adoração independe. Nós devemos adorar ao Senhor por tudo que Ele fez e faz, por tudo aquilo que Ele é. Então, Maria, irmã de Lázaro, ou chamada Maria de Betânia, por causa daquela cidade que era bem próxima de Jerusalém, e era um local onde Jesus parava com seus discípulos ou com muitas outras pessoas para descansar. Era uma casa de gente muito querida para o mestre e vice-versa. E eu gostaria nesse momento de falar sobre Maria a adoradora, uma mulher que adorou o Senhor em espírito e em verdade. Nós vamos para o primeiro texto, irmãos, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos 38 e 39, e também vou citar o 42. Diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Muito bem. Então nós vamos nos deter aqui falando que Jesus estava hospedado na casa deles. Maria, Marta e Lázaro. Nós sabemos aqui, se nós formos olhar o texto, que Marta estava sempre envolvida, inquieta com as coisas da vida, em preparar alguma coisa muito boa para Jesus e seus discípulos e quem estava com ele na viagem, certo? Mas Jesus vai, digamos assim, conversar com Marta para mostrar a ela que existem momentos que nós precisamos escolher na vida, irmãos, que são momentos prioritários. E quais são esses momentos prioritários? O que acontece é que Maria estava aonde? Ela, Maria, quedava-se assentada. Guarde bem essa expressão. Estava assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Então, Jesus estava passando ensinamentos, estava ensinando, estava pregando, estava falando coisas acerca do reino de Deus. Muito bem. E ela estava ali aos pés de Jesus. Irmãos, sentar para ouvir a palavra de Deus é um momento até de adoração, porque nós adoramos o Senhor em todos os momentos. Ouvir a sua palavra, no caso ali de Marta e de Maria, seria muito importante para as situações que elas iriam enfrentar na vida. Então vamos lá. A gente sabe que Marta censurou a irmã por ela estar sentada aos pés de Jesus e não estava ajudando. No verso 42, irmãos, existe lá o registro seguinte: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Observe bem que uma vida de adoração, uma vida de estar aos pés do Senhor, depende também das nossas escolhas. Porque ele deixou bem claro que isso foi escolha de Maria. E ele disse o seguinte: a sua irmã escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Então, meus irmãos, vamos pensar um pouquinho sobre essa situação. Ela estava aos pés de Jesus. Maria, a Maria de Betânia, uma Maria conhecida como uma Maria adoradora, que não abria mão de estar aos pés de Jesus, não ia priorizar outra coisa, aproveitando a estada, a hospedagem do Filho de Deus, do Messias, na sua casa. E Jesus não estava falando de amenidades. Jesus estava pregando o reino. Jesus estava ensinando as coisas referentes ao Pai, à salvação. E Maria estava lá, aos pés dele. Mesmo sendo criticada pela irmã, Jesus disse: ela escolheu a melhor parte. Irmãos,
Pare um pouquinho agora para pensarmos nessa situação de escolher. Como têm sido as nossas escolhas, meus irmãos? Quais são as nossas prioridades? Nós escolhemos, irmãos, sentarmos para ouvir como ela escolheu, e Jesus disse, ela escolheu a melhor parte, e eu não vou tirá-la daqui. Digamos assim, eu não vou falar para ela levantar e te ajudar agora, Marta. Ela está aqui ouvindo os ensinamentos, e ela está aqui aos meus pés em adoração, em devoção a mim. Eu sei, é claro que Marta estava preocupada, né? Estava inquieta, como às vezes nós vivemos inquietos, preocupados com as coisas da vida, irmãos. E às vezes nós esquecemos ou não escolhemos priorizar o Senhor. Maria estava aos pés do Senhor. Isto seria importante, gente, ouvir os ensinamentos, porque ouvir os ensinamentos, a pregação direta do Filho de Deus, eles tiveram esse privilégio de ouvir as palavras do próprio Filho de Deus. Não como hoje, os pastores ou evangelistas, ou quem usa da palavra, eles estavam ouvindo e ela entendeu a questão de uma prioridade, ela entendeu a importância do momento de estar assentada em adoração, em devoção e ouvindo o Filho de Deus. Quais têm sido as nossas prioridades, irmãos? Priorizamos o Senhor ou priorizamos as coisas da vida, como Marta estava fazendo? Ouvir é importante para determinadas situações que a vida vai nos levar. E qual será a nossa reação no sentido da nossa adoração diante das dificuldades? Então nós vamos agora para um outro momento da vida de Maria, a Maria de Betânia, que está no livro de João, ou seja, no Evangelho de João, capítulo de número 11, versículo 32, e diz assim: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Aqui nós já estamos vendo, ou vamos entender o que é uma adoração na tribulação. Eu disse agora há pouco que a adoração independe das circunstâncias da nossa vida. Porque o Senhor precisa ser adorado por nós, os seus servos, independente se você vive um momento de alegria, de felicidade, de contentamento, ou de um momento de aflição. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É o que diz as Escrituras, e nós cremos nisso. Mas aqui era um momento de alta tribulação, de um momento de aflição que aquelas irmãs ainda não tinham vivido. Nós sabemos que Lázaro ficou doente, e durante uma viagem de Jesus, mesmo sendo chamado para vir socorrer Lázaro, o Senhor Jesus esperou um tempo para vir. E nesse período, nesse ínterim, Lázaro morre e é enterrado. E Jesus chega até Betânia. Chega a um momento em que ele mesmo escolheu para vir. Jesus nunca chega na hora atrasada, irmãos. Jesus não chega atrasado na nossa vida, Jesus chega na hora certa. E ele chega lá. O texto diz que a primeira pessoa a ir a encontrá-lo foi Marta. E Marta chega para Jesus e fala: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus trava lá, faz um diálogo com Marta, falando sobre a ressurreição, mas ela pensou num contexto futuro, onde todos nós vamos ressuscitar. Isso é verdade. Mas Jesus estava falando de algo que ele faria ali, ressuscitando aquele seu irmão de 4 dias depois de morto, e que só o Messias poderia fazê-lo. Por isso é que Jesus chegou no 4º dia. Jesus não chegou no 2º dia, no 3º dia, no 4º dia. Há uma explicação importante para que até o 3º dia um profeta poderia ressuscitar alguém depois de morto. Mas depois do 3º dia em diante, só o Messias. Foi por isso que Jesus chegou no 4º dia, irmãos. E ele vem na hora que ele quer. Mas eu quero chamar a sua atenção para a atitude de quem? De Maria.
Maria ficou, Marta foi ao encontro de Jesus e disse: o mestre te chama, Maria. E ela aqui, no verso 32, irmãos, olha lá, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, o que ela faz? Lançou-se-lhe aos pés. Primeira atitude que Maria teve, a Maria adoradora, foi adorá-lo, independente daquela circunstância adversa que ela estava passando. Ela cai aos seus pés. Ela reconhece quem estava ali. Ela sabe perfeitamente quem estava ali. Ela o adora, ela se joga aos pés. Lá na casa dela, ela estava aos pés de Jesus. Agora, num momento de tribulação profunda, primeira coisa que faz, ela adora o seu Senhor, ela se joga aos pés de Jesus e diz: ah, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, ela disse a mesma coisa de Marta, mas antes ela adora o seu Senhor. Eu não sei quais são as circunstâncias que você está vivendo. Você também não sabe as circunstâncias que eu vivo. Mas é claro, nós acabamos de cantar aqui um cântico que diz assim: meu futuro está seguro em tuas mãos, não importa as circunstâncias, permanecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez, confiarei em ti. Ou nós confiamos, irmãos, ou não confiamos. Mas Marta e Maria, no caso aqui, o nosso foco está sobre a vida de Maria, uma mulher adoradora, que ela confiava nas promessas, que no momento de intensa tribulação da morte de um ente querido, a morte do seu irmão, a primeira coisa que ela faz é se lançar aos pés do seu Salvador e do seu Senhor. Irmãos, precisamos agir da mesma forma. Vivenciamos momentos de intensa dificuldade, mas a nossa devoção, a nossa confiança, a nossa adoração, o nosso louvor precisa permanecer o mesmo. Porque nós adoramos ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o onipotente, o onisciente, o Altíssimo. E ela sabia quem estava ali. Só que elas nem imaginavam o que Jesus faria alguns momentos depois, ao ressuscitar o seu irmão, devolvendo a alegria, devolvendo a dignidade, devolvendo tudo àquela família a qual Jesus amava profundamente. E que Jesus, apenas vendo toda aquela comoção, Jesus também chorou. Mas a adoração, irmãos, a adoração independe. A gente encontra essa mulher no momento de tribulação, caindo aos pés do seu Senhor. E é assim que nós devemos ser, cair aos pés do nosso Deus, em adoração profunda. Repetindo o texto que eu disse agora há pouco: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então nós vemos Maria, a adoradora, assentada aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos, atitude de devoção, de adoração, ouvindo, porque aquilo que ela ia ouvir seria fundamental para o momento da tribulação. E agora o que ela faz? No momento da tribulação, ela adora o seu Senhor. Ela se joga aos pés do seu Senhor. Agora, vamos para o mesmo livro de João, capítulo 12, verso de número 3. Não vou ler de 1 até o 3. Agora, acontece uma outra situação em que Maria está presente. Vamos lá. 6 dias antes da Páscoa, ou seja, a festa principal dos judeus, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos, ou seja, já tinha acontecido a ressurreição de Lázaro. Deram-lhe, pois, ali uma ceia, que estava com ele à mesa. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do seu bálsamo.
Meus irmãos, agora nós estamos vendo, segundo as informações, João não nos informa isso, mas quando a gente vai ler lá os outros evangelhos, eles estavam na casa de Simão, o leproso. E ali, depois da ressurreição de Lázaro, vocês imaginem ali um momento de culto. Olha como é que a geografia, né? Deus quer ser adorado aonde quer que você esteja, seja lá no templo ou no santuário, mas na sua casa, na rua, aonde for. Deus quer a sua adoração em espírito e em verdade. Ali você vai ver, testemunhar um culto de gratidão ao Senhor. E ela estava onde de novo, meus irmãos? Ela estava de novo aos pés do seu Senhor. Ela pega um perfume valiosíssimo que ela guardara, que era algo mais valioso, o melhor, que a família guardava até para o dote das irmãs, e oferece aquilo a Jesus, quebra aquilo, coloca na cabeça de Jesus e também unge os pés e rega e enxuga com seus cabelos. E lá estava Maria, de novo, agora um culto extraordinário de adoração, de gratidão, de ações de graças, sem que ela falasse uma palavra. Ela não disse palavras, ela mostrou com as suas ações. Ela oferece o que era de mais importante. Ela ofereceu o que era de melhor. Ofereceu a sua vida e oferece este perfume preciosíssimo. Na sua adoração, ela queria apenas agradar o seu Senhor e não se preocupando com o que as outras pessoas iriam falar. Sabe por quê? Porque naquela situação, naquele culto de adoração a Jesus Cristo, ao Filho de Deus, ao Messias, teve gente que criticou. Teve gente que falou, mas que desperdício de usar esse perfume, digamos assim, à toa. Olha, e essa palavra partiu de um dos discípulos de Jesus. Encontramos esse registro lá em João, e as pessoas estavam assim criticando ela. Mas Maria, ela não estava preocupada com o que as pessoas iriam dizer. Ela estava ali em devoção aos pés de Jesus, mais uma vez, oferecendo a sua gratidão, ações de graça, o seu louvor, a sua adoração ao seu Senhor. E estava ela de novo aos pés de Jesus. Então Maria, sempre na sua vida, quando esteve com Jesus, meus irmãos e irmãs, ele esteve sempre nos pés de Jesus, do seu Senhor. Pouco se importando com o que as pessoas iriam dizer. Agora, se havia críticas, né? Ou críticas foram feitas a ela, mas aí, e o que Jesus achou de tudo isso? Né? Qual foi a recepção de Jesus a essa postura de Maria, perdão? O que será? Né? Nós encontramos no registro lá de Mateus, capítulos 26, de 6 até 13, e eu vou ler o verso 13, que diz assim: Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, opa, palavra de Deus se cumprindo mais uma vez, será também contado o que ela fez para a memória sua. Aqui, João não registrou, mas Mateus registrou que Jesus recebeu o culto, não importando o que as pessoas estavam falando. Sabe por quê, irmãos? Porque ele recebeu, porque ele sabia que o coração daquela mulher era verdadeiro. Era exatamente aquilo que Jesus falou para a mulher samaritana: Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E quando Jesus olha para Maria, ele encontra perfeito louvor, perfeita adoração em espírito e em verdade. Por isso que ele diz: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória, para a memória sua. Ou seja, o que ela está fazendo, ninguém vai esquecer. E nós estamos aqui falando dela hoje, depois de 2020 anos.
Estamos falando da Maria adoradora, da Maria que priorizou o Senhor, que priorizou a adoração, que não se preocupava com o que as pessoas iriam dizer. Ela simplesmente adorava em espírito e em verdade. Parou para pensar nisso, meu irmão? Já parou para pensar acerca de você, de nós mesmos, se nós temos chegado a esse objetivo? Se temos alcançado esse objetivo de nós adorarmos o Senhor em espírito e em verdade? No momento de estarmos aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos, temos priorizado isso? Ou a nossa vida anda muito corrida que você não tem tempo mais para isso? Ou anda você inquieto, preocupado com as coisas da vida, como se a sua vida, a minha, a nossa vida estivesse nas nossas mãos? E no momento da dificuldade, nós levantamos a nossa voz para adorar o nosso Senhor ou para murmurar e reclamar? E no momento do culto, nesse momento singular, ela adora independente do que estão dizendo. Ela estava nos 3 momentos quando esteve com Jesus. Obviamente que ela esteve com Jesus em muitos outros momentos, mas não foram registrados. Mas o que foi registrado, a gente está falando que ela sempre esteve aos pés de Jesus. Eu espero que você tenha aprendido sobre adoração e que você tenha entendido essas verdades que foram proclamadas esta noite. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus te faça um adorador. Nos faça adoradores, porque Deus nos procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe. Que Deus estenda a sua mão poderosa para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus. Sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é estar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso
Senhor. Meus queridos irmãos, em nome do Senhor Jesus, nós queremos agradecer a você que nos acompanha todos os domingos, aos nossos irmãos da IPNA e todos os outros amigos e irmãos também que têm participado dos cultos da nossa igreja. Desejamos a você um final de domingo tranquilo e abençoado e a semana que se inicia também muito vitoriosa na presença do nosso Deus. Nós vamos nesse momento orar ao Senhor mais uma vez e impetrar a bênção do nosso Deus. Oremos. Pai Santo, glorificado seja o teu nome. Que este culto tenha sido um culto de adoração verdadeira, em espírito e em verdade. Que nós possamos ter aprendido com a tua palavra, com o exemplo de uma mulher, Senhor, que viveu a sua vida de adoração a Jesus Cristo, independente das circunstâncias que ela estava vivendo. Que seja assim com a gente também, Senhor. Implanta a tua palavra no nosso coração. Abençoe nossa vida. Abençoe a vida dos nossos irmãos, Senhor, que estão aqui conosco. Muito bom, Senhor, ter o Moisés conosco mais uma vez, Senhor, aqui. Abençoando também os nossos irmãos Elisângela e Adriano. E todos os nossos amados irmãos que participam conosco todos os domingos no culto de adoração, Senhor. Obrigado, Deus, é a nossa oração em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que o amor do nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, a graça de Jesus, nosso eterno Senhor e Salvador, as consolações, o poder e a companhia do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós hoje e para todos sempre. Amém e amém.